Será que a gente pode estender nossa mão para cá? Vamos orar pela vida de Davi. Jesus, muito obrigado, Pai. É um privilégio que a gente nem sabe expressar, ter Davi aqui com a gente, Deus. A gente sabe o quanto ele está para lá e para cá, requisitado, Senhor. E então, é graça da Tua parte, Deus, a gente poder ouvi-lo. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, Pai. Use ele como instrumento nas Tuas mãos, para a Tua glória, Pai. Até que todo joelho se dobre, toda língua confesse que só Tu és o Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Graça e paz. Essa revista aqui, ó, é a revista HSM. É uma publicação muito importante sobre gestão e liderança no Brasil. E na revista HSM desse mês, saiu uma pesquisa da McKinsey, que é uma das principais consultorias do mundo sobre liderança, sobre gestão, sobre mercado de trabalho. E nessa pesquisa, eles colocam 4 marcas da sua geração, a geração Z. A geração que nasce no final do século XX até a primeira década do século XXI, de 1995 até mais ou menos 2010, isso varia, mas eles identificaram, vamos fazer um censo aqui na toca, um censo aqui. Vamos lá, quem nasceu aqui na década de 2010 para frente? Temos crianças? Temos, 2, 3. Década de 2000 a 2010. De 95 a 2000. Agora de 94 para trás. Só por curiosidade, na década de 80, nós somos dinossauros, gente, olha isso. Mas vamos agora conversar com o pessoal que fundou o Antropoceno. Vamos lá, de 70 para trás. Aqui está realmente hein, Gui? A toca tá geração Z pura. Olha que legal. Geração Z, escuta aqui. 4 marcas que foram identificadas, claro, são macro tendências numa pesquisa. 4 marcas da geração Z. Primeiro, identidade indefinida. É uma geração que tem uma dificuldade muito grande de entender quem ela é. E tem medo de expressar sua identidade. Segundo, é uma geração, eles colocam uma expressão aqui, eles cunham uma expressão comunaholic, tipo viciado em comunidade. É radicalmente inclusiva. É uma geração que aceita e se conecta com os outros com mais facilidade que a minha geração. Terceira marca, é uma geração realista. Vive de forma pragmática. Agora, a quarta marca é o diálogo. A geração, antes os millennials, geração X, baby boomers, é a geração muito polarizada. A geração Z, todas as pesquisas mostram uma propensão maior para dialogar. Olha só, tem menos confrontos e mais diálogo, busca compreender as verdades diferentes. Por isso eu entendo que talvez um grande desafio, quando a gente fala para a geração Z dentro da igreja, não é tanto convencer vocês que vocês precisam dialogar. Meio que isso já está no DNA da geração de vocês. Vocês já são fofinhos, ursinhos carinhosos, tolerantes, não gostam de briga. Aí alguns da geração mais velha ficam com raiva e chamam vocês de Nutella. Mas vocês não são Nutella. Vocês gostam de coisas vegetarianas, veganas. É pior do que Nutella. Vocês não gostam de sucrilhos. Vocês têm problema, tá vendo? Conflito geracional. Gosta assim. Milênio. Aí. Mantenha as nossas tradições vivas. Eu penso que o grande desafio, então, para a geração Z, a sua geração, na igreja, mais do que convencer vocês a dialogar, é tentar mostrar de onde que parte, então, o diálogo. O que é diálogo? A palavra grega é através das palavras, através do Logos. Quem é o Logos? É o próprio Senhor Jesus. Então tem uma lição muito antiga da igreja que eu acho que é muito válida. Carol falou, quantos foram abençoados pela palavra da Carol? Foi uma bênção. Carol pontuou isso aqui agora.
tem dois extremos que você não pode cair, ó. Você tem as mãos. Então é a mão da doutrina e a mão da comunicação, a mão do diálogo. É como que a Bíblia pode, então, moldar a nossa vida. É o que eu aprendi desde pequeno. Meu pai, minha mãe, lendo a Bíblia para mim, dizendo, filho, guarda a palavra no teu coração, guarda a palavra no teu coração, guarda a palavra no teu coração. E o Bruno falou aqui, poxa, o Davi está conversando com as pessoas, mas a questão não é conversar por conversar, o diálogo não é um fim em si mesmo, é para nós, como foi pregado agora aqui pela Carol, iluminarmos a luz de Cristo, resplandecermos a luz de Cristo, para nós salgarmos com o conteúdo do Evangelho. Quem recebe essa palavra essa noite? Amém. Não é você ficar lá conversando por conversar, para promover, não. Eu quero contar só mais um testemunho aqui, para aí a gente ler ali o texto. Mas olha só, quando eu era líder de jovens da Igreja Batista Getsemane em Belo Horizonte, em 2013, há 9 anos atrás, vai fazer 10 anos isso, eu falei assim, puxa, nós precisamos dialogar, conversar com os artistas da cidade. Um desejo de, poxa, vamos compartilhar os nossos valores com eles. Vamos compartilhar, né, o que nós estamos estudando nessa conferência. Quem acredita? Eu creio que você vai sair dessa conferência equipado, preparado, com a palavra, com novos amigos, com uma namorada nova. Amém, meu amado irmão? Olha aí, ó. Quem sabe você vai casar com uma pessoa que você vai conhecer aqui. Oh, aleluia! Tem uma invasão pentecostal aqui, tá vendo? E aí, sabe o que eu descobri? Eu falei assim, eu juntei a equipe, vamos conversar com os artistas de Belo Horizonte, vamos participar. Aí eu falei, qual que é a revista onde os artistas de Belo Horizonte conversam? Nós procuramos, não tinha. Aí eu falei assim, nós mesmos vamos criar a avenida que nós vamos andar. Se nem eles estão organizando, nós mesmos vamos organizar. E aí nós colocamos esse título bem assim, animador, a distopia, né? Que é o contrário da utopia. Ou seja, é um futuro que as coisas não vão dar tão certo assim se você ficar de braço cruzado. E nós fizemos essa revista. Eu chamei pessoas que não eram da igreja para escrever. É uma revista cultural, quem está entendendo? Era uma revista cultural. Era uma revista, a proposta é 100% cultural, mas que nós queríamos participar dessa conversa. E foi muito legal. Aí o coletivo Gato Negro escreveu, o Marcos Almeida escreveu nesse texto, nessa revista, tal. Resumo da história. Não dá para falar que muitas coisas, mas a revista abriu portas. Os artistas de Belo Horizonte ficaram felizes. Nós bancamos, distribuímos ela nos pontos importantes da cidade, Cine Belas Artes, Biblioteca da Fafiche na UFMG, e nos teatros, e todo mundo começou a ler a revista e achar legal. E aí, sabe o que aconteceu? Nós começamos a fazer reuniões, encontros, nos cafés. Esse que foi um dos primeiros encontros. Juntamos ali 20, 30 jovens numa cafeteria. O nome dessa cafeteria lá em Belo Horizonte chama Café Status. Faliu a cafeteria, meus irmãos, olha isso. Nem tem mais a cafeteria. E nós fizemos lá, era uma cafeteria no centro, na Savassi, e a gente reuniu lá, e aí outras pessoas começaram a aparecer. Aí sabe o que aconteceu? Uma das principais livrarias de Belo Horizonte nos convidou. E aí a gente foi para a FENAC, que era, na época, a principal livraria de Belo Horizonte no shopping. Agora estava num auditório grande, aí eu estava sentado ali, e o Giorgio, nós estávamos debatendo. Olha que legal. Aqui não dá para, aqui está com a iluminação, mas aí tem pessoas, tá? Aí tem pessoas. Aí a gente reuniu e aí, quer dizer, começou a aumentar o diálogo. Quem está entendendo? Começou a aumentar o diálogo. Aí a Academia Mineira de Letras ficou sabendo. Aí eles falaram, Davi, você poderia vir aqui falar dessa revista? Está todo mundo comentando. E aí eu fui convidado, em 2014, eu fui lá falar na Academia Mineira de Letras. Eu fui lá, eu sentei, olha eu lá, do lado da Elizabeth Renault, presidente da Academia Mineira. Eu coloquei um chiclete na cadeira do Carlos Drummond de Andrade, foi muito legal. E aí eu me arrependi, eu tirei o chiclete de lá, mas fui lá, e aí eles quiseram conversar. E aí, quer dizer, daí começaram a falar na imprensa. Poxa, Davi, mas que legal isso daí, você está promovendo a inclusão. É uma revista com ideias, é uma revista que está agregando pessoas diferentes. E aí, isso aí foi a primeira vez que eu fui lá na Rádio Band, Minas, falar na época do Natal, e comecei a falar, o que eu estou querendo dizer? Agora pula.
Isso lá em 2013, 2014. E aí eu vim fazendo isso até agora. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a escrever agora. Fui para São Paulo em 2014. Voltei para a cidade onde eu nasci. E continuei. Resultado. Lá em São Paulo começaram a abrir portas para agora dialogar em grandes veículos de imprensa nacional. E comecei a mais ou menos no princípio. Quem está entendendo? Vamos lá. Resultado. Vamos lá. Gente, pegaram um texto. Escuta isso aqui. Pegaram um texto que eu escrevi no estado de São Paulo. Quando eu tomei um susto, ano passado, caiu no vestibular o texto. Escuta. Caiu um texto, olha só, do Michel Foucault, e um texto falando sobre distopia, Davi Lago. Eu não sei fazer essa questão, alguém me explica. Aí agora, olha só, caiu dia 15 de novembro, fez um ano agora, do ano passado, no vestibular da Unesp. Quer dizer, são 69 mil jovens. Se você não quiser ouvir o evangelho aqui, escuta que pelo menos cai no Enem o que eu falo agora, tá vendo? Pelo menos isso. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer? Uma coisa que começou com 20 meninos. Quem está entendendo? A gente falou assim, cara, a gente tem que conversar. E o negócio vai... Quando você se coloca na mão de Deus, estou contando um testemunho para vocês. Tem vários testemunhos para inspirar vocês. E o tempo vai passando. Então, 3 coisas que você tem que orar. Ore pedindo oportunidades a Deus para pregar a palavra, para conversar. Olha o que Paulo falou em Colossenses 4, verso 3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a mensagem. Olha que legal. A fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Ele está preso, ele não está pedindo para ele ser solto da cadeia. Ele está pedindo para o evangelho ter portas abertas para pregar. Não é interessante? Então, se Paulo orou, vamos orar. Deus, abre portas na nossa vida. Abre porta. Onde você estiver, o que foi pregado agora aqui pela Carol, brilhar, salgar. Segundo, ore. Ore para voltar o slide. Segundo, aí fica o mistério para o final do sermão. Ore pedindo ousadia. Está acontecendo alguma coisa aqui. Não fui eu. Ore pedindo ousadia. Vai dar certo. Então, a culpa não é minha. Não, eu apertei devagar. Tenho certeza. Vamos orar, amém, queridos irmãos? Orar. Mas eu quis mostrar esses slides. Se tiver ali em volta, era só mais o pedido de oração. O que eu estou querendo mostrar? Deus, Ele pode abrir portas na sua vida que você não imagina. Eu quero dizer que se a Ponte está organizando essa conferência, a toca, eu acho que eu estou apertando o botão que ele não está passando mais, ele desliga. Depois a gente coloca no final. Escuta aqui. Quando você está num lugar como esse, você está sendo preparado por Deus. Há orações sendo feitas aqui. Existem orações sendo feitas. Se vocês quiserem passar, eu aperto vocês mesmo para passar aí. Então deixa. Você não vai desconcentrar aqui, está atrapalhando. Depois a gente coloca no final se der. Um beijo. Abre assim sua mão. Eu vou fazer as orações mesmo sem slide, que o que importa é a oração. Deus, nós oramos, então abre portas na nossa vida. Abre portas, ó Deus, para a pregação da palavra. Dá também, em segundo lugar, sabedoria para esses jovens. Como está escrito em Tiago 1,5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade. Deus, abre portas para essa geração que está chegando forte na tua palavra. Mas, ó Deus, não apenas portas abertas, mas também a sabedoria para discernir as portas. A sabedoria para pregar a tua palavra. Sabedoria para não cair em armadilhas. Dá discernimento para os jovens, Senhor, para perceberem o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado,
o que é verdadeiro daquilo que é falso. E, em último lugar, nós oramos também, ó Deus, pedindo coragem, intrepidez para esses jovens, que eles não se acovardem, que eles não venham ficar tristes, cabisbaixos, mas que a tua palavra, ela possa ser anunciada no poder do Santo Espírito de Deus. Nós oramos em nome de Jesus e a igreja diz amém. Então eu quero comentar algumas coisas aqui para a gente orar. Salmo 119, então, o salmista começa a mostrar o que a Bíblia faz na vida dele, que muda os diálogos dele, que muda a conversa dele. Ele começa dizendo como eu amo a tua palavra, e aí ele declara no verso 98, os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque eles estão sempre comigo. A primeira coisa que a Bíblia vai te dar, então, é perspicácia, sabedoria. Ele diz, quanto mais eu tenho a tua palavra, eu fico mais sábio que os meus adversários. Ora, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades espirituais. A palavra que é utilizada aqui em hebraico é a palavra shakam, que aparece 27 vezes no Antigo Testamento. A palavra shakam é a mesma palavra que aparece, por exemplo, lá em 1º livro de Reis, capítulo 4, verso 31, quando diz que Salomão, que qualquer outro homem, ele era mais sábio que qualquer outro homem. É o mesmo termo que aparece em Provérbios 6, verso 6, quando diz assim, observe a formiga e seja sábio, seja shakam. A formiga, ninguém pede para ela trabalhar, ela que vai e junta o mantimento no verão. Então, quando começa o inverno, ela já tem comida guardada para shakam. Em nome de Jesus, se você ler a palavra, você vai se tornar um jovem shakam, um jovem perspicaz. Um jovem perspicaz, um jovem sábio, então é um jovem que é prevenido, que não cai, que não é precipitado. É um jovem que não é enganado por qualquer palavra. É um jovem que não é manipulado facilmente. Amém, queridos? Olha só, primeira coisa, começar a ler a Bíblia. Nas suas conversas, pessoas que querem te passar para trás, pessoas que às vezes estão ali com Bíblia perspicaz. Jesus Cristo, ele diz assim em Marcos, verso 24, vocês são enganados porque não conhecem as... Quantos jovens são enganados, então? Eles querem conversar, mas eles são enganados porque para dialogar meu coração. Eu tenho que... Jesus está falando, olha, vocês são facilmente enganados. Então, como dizem lá no Pantanal, a água está calma que não tem crocodilo. Amém, queridos? Torna a pessoa atrás, uma pessoa prudente, igual os irmãos. O que diz sobre os bereanos? Qual que era? Sim, peraí, está pregando aí, está falando aqui. O que a Bíblia diz? Pães. E Jesus falou, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ah, Jesus, você quer falar da palavra? Aí ele levou a cidade santa. Olha só, a caravana do diabo para Israel, ele levou Jesus para Jerusalém. Está vendo? Levou para o templo. O diabo também lê salmos. Pula e propôs o que? Ordem para os anjos te... E Jesus falou, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então tem pessoas que pegam a palavra para te confundir, mas se você conhecer a palavra com o Espírito Santo, iluminar a palavra, aí não vai ser enganado, mas está escrito. Então é por isso que você tem que conhecer a palavra. Não é citar verso bíblico de cor que vai fazer sábio. É no verso 99, quando ele diz então, olha, eu tenho mais discernimento. A outra coisa que a Bíblia pode causar na minha e na sua vida é que os seus inimigos do que os seus... O que é discernimento? É justamente a capacidade de ver o que é certo, o que é verdadeiro, o que é falso. Hoje é um monte de gente que acredita em fake news. Que coisa que fala a pessoa. Ele é verdadeiro moral. A Bíblia vai transformando a tua mente.
Quantos recebem essa palavra, amém? Então você está numa conversa, você começa a ser falso. Você consegue filtrar as informações. Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo prova todas as tem apenas aquilo que você descarta. O resto você não precisa ficar. Então, é a palavra hebraica sakal, que é discernimento. 63 vezes aparece essa palavra. Meus amados irmãos, um dia eu fui falar num culto ecumênico, formatura de medicina da UFMG. Formatura de medicina da UFMG. E aí eu estava lá, o Mineirinho lotado, o ginásio do Mineirinho lotado, os formandos de medicina. Aí eu estava sentado lá na frente, eu e o padre. Aí subiu uma formanda, médica formanda. Ela subiu e ela chegou assim no palanque e falou: gente, eu vou ler agora 1 Coríntios. Eu falei, 5 São Paulo. Eu falei com o padre, 5 São Paulo. Tem pessoas que têm educação técnica, acadêmica, filosófica, engenharias, matemáticas, medicina, enfermagem, mas você pode ter a cabeça cheia e o coração vazio da palavra de Deus. O que o salmista está dizendo é justamente isso. Olha, a Bíblia me dá algo que nenhuma universidade pode dar. Ela me dá discernimento espiritual. Quantas pessoas são PhDs? Quantas pessoas às vezes conhecem muita teologia, mas não tem uma gota de discernimento na vida delas? Que Deus encha vocês com o discernimento dele. Porque para dialogar, você tem que ter, primeiro, perspicácia que a palavra dá. Segundo, você tem que ter discernimento. Você tem que ter discernimento. Na conversa, Jesus fala que nós vamos prestar conta de cada palavra que sair da nossa boca, gente. Mateus 12. Eu fico assustado de ver as pessoas falando, escrevendo, tuitando, um monte de impropérios, palavrões, xingamentos, como se Jesus não estivesse vendo. Como se não existisse Mateus 12 na Bíblia. Então, vamos ler a Bíblia. Você não pode ser uma pessoa que desconhece a Bíblia. Visitante a palavra não só me dá mais, eu tenho perspicácia, discernimento, mas eu estou obedecendo a palavra. Eu estou obedecendo a palavra. E sabe o que está acontecendo comigo? Agora eu tenho mais maturidade espiritual do que pessoas mais velhas do que eu. Por quê? A Bíblia manda você honrar os mais velhos. Amém, queridos? Agora, a maturidade espiritual não vem com o número de aniversários. Ela vem com a obediência à palavra de Deus. Você pode, às vezes, ter a cabeça branca e tem que ser respeitado por isso, e vai ser respeitado por isso. Jesus, ele fala assim, você não pode transformar um fio de cabelo preto em branco. Jesus não está falando que você não pode descolorir o cabelo, irmã. Calma. O que ele está dizendo? Que você não tem como acelerar o tempo. Que existem coisas que só vão vir na nossa vida com a passagem do tempo. Agora, o que o Salmo está ensinando é para você não cair na armadilha de achar que só porque você envelhece você vai ficar mais maduro espiritualmente. O pastor Rick Warren tem uma frase que eu gosto, que ele diz assim: há cristãos que envelhecem, mas nunca amadurecem. Eu creio que aqui tem uma geração que vai amadurecer na palavra de Deus. E olha que interessante, a maturidade vem com a obediência à palavra. Não é só ficar lendo, é obedecer. Ou seja, viver em pureza, viver em santidade, viver uma vida abençoada na sua casa, com seus pais, respeitando, honrando o teu pai e tua mãe, respeitando as pessoas, sendo uma pessoa honesta, sendo alguém que não fala mal pelas costas do outro, sendo alguém que não cava. Jovem, Samuel tinha 8 anos e aprendeu a discernir a voz de Deus. José tinha 17 anos, ele tinha sonhos e Deus já começava a mostrar a ele um senso de propósito, um senso de destino. E Esther era uma menina nova, bonita e crente. Aleluia. Usa a beleza que Deus te deu para abençoar vidas, não para destruir vidas. É a história de Esther. Porque as pessoas bonitas são influentes. Coisa que nós feios desconhecemos. As pessoas bonitas, as pessoas querem tirar foto, querem ficar junto com elas. Quer dizer, olha Ruth, uma moça, mas que já sabia tomar decisões firmes. Meu Deus, teu povo será o meu povo. E ela não voltou atrás da decisão dela. Uma mulher decidida. Maria, Timóteo, quantos exemplos. O Senhor Jesus tinha cerca de 30 anos quando ele foi batizado por João Batista, de acordo com o Evangelho de Lucas.
Olha, a história do mundo é antes e depois de Jesus. Eu já falei aqui, em alguma outra conferência, uma vez eu citei, foi uma vez dos 500 anos da Reforma Protestante. A gente fez um culto aqui na Ponte, em 2017, 500 anos da Reforma. Aí eu peguei um sermão que era 9,5 teses. E aí, eu lembro que eu falei aqui, que, olha só, Lutero tinha 34 anos, quando ele afixou, 34, 35 anos, as 95 teses. Calvino tinha 28 anos, quando ele escreveu a primeira edição das Institutas da Religião Cristã, que é uma das maiores obras teológicas da história da igreja evangélica e da história da fé cristã. Ele tinha 28 anos. Luther King tinha 32 anos, quando ganhou o Nobel da Paz. O que as pessoas fazem com 30 anos hoje? Assiste a Copa do Mundo. Troca figurinha. O que você fez com 25 anos? Escrevi um textão no Face, pastor. E acho que está arrasando. Por que eu estou falando isso? Para a gente ser mais humilde também. Amém, queridos? Peraí, é possível a gente crescer. É possível a gente... Por quê? Porque o mundo é assim. A juventude é uma desculpa para fazer besteira. Fulano de tal incendiou a casa dele. Ah, mas os adolescentes fazem isso mesmo. Que bonitinho, olha só. Eles incendeiam mesmo. Sabe por quê? Porque o mundo tem baixas expectativas com a juventude. A Bíblia não. A Bíblia tem altas expectativas. Deus tem altas expectativas. Deus é o maior especialista em juventude que existe. Ele é o criador de todos os jovens. Por isso, lembra do teu criador nos dias da sua mocidade. Olha o que a Bíblia diz. Ninguém despreze a tua mocidade. E como é que você vai então ser um jovem? Como o próprio Salmo disse versos atrás. Como poderá o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Quer dialogar com o mundo? É obedecendo a palavra que você vai dialogar. Senão você vai ser engolido pelo mundo. Senão você é sal insípido. Senão você é uma candeia escondida. Você está lá, mas você não tem sabor. Você não faz a menor diferença. Não, mas se você tiver a palavra, aí as pessoas vão perceber que você é diferenciado. Amém, queridos? Amém? Quem aceita o desafio? Então, é o que o salmista está dizendo aqui. A Bíblia contém sabedoria desde os tempos imemoriais. Provérbios é um livro escrito para o jovem. Lê Provérbios. Provérbios o tempo inteiro é assim: filho, filha, me escuta, vocês são muito novos. Vocês são jumentos, escuta a sabedoria dos mais velhos. Vocês não têm entendimento. Vocês são como... Ele começa a falar coisas assim, que se fosse vocabulário atual, a pessoa ia ficar ofendidinha. Mas aqui tem homem e mulher de Deus. Aqui tem jovens que estão com o coração sedentos pela palavra de Deus. Então a Bíblia, ela vai apresentar essa sabedoria. Ela vai colocar esses desafios diante de nós. E você vai ficar então mais maduro, com um senso mais proporcional da realidade. Já viu? Jovem, como às vezes ele sem a Bíblia, ele é exagerado. O jovem sem a Bíblia, ele às vezes é escandaloso demais. Diz que um dia um jovem adolescente, ele foi no psicólogo e ele estava revoltado falando com o psicólogo: todo mundo me odeia, todas as pessoas me odeiam, todo mundo me odeia, psicólogo. E o psicólogo falou: mentira, nem todo mundo te conhece. Você está falando isso daí? Você nem é tão conhecido assim. Então, a Bíblia vai te tornar maduro. Já viu a pessoa sem a Bíblia querendo aconselhar os outros? Ela não tem nem o que falar. Deixa eu falar algo que eu aprendi. Eu tenho 13 anos, deixa eu falar para você. Ela não tem experiência. Você já viu? A pessoa não lê a Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando um não quer, dois não brigam. Sério? Como que a humanidade ficou sem você até hoje? Então, não. Agora, quando você lê a Bíblia, você tem uma parábola que Cristo contou. Você tem um trecho do Sermão do Monte. É a palavra de Deus através da sua vida. Aí o salmista vai falar assim no verso 101. Olha o que acontece. Eu afasto os pés de todo o caminho mau para obedecer tua palavra. Sabe o que acontece agora? Ele está falando de livramentos na vida dele. Quanto mais ele vai obedecendo a palavra, ele vai afastando o pé da morte. Se você olhar, existe um encadeamento lógico no que o salmista está dizendo.
Eu estou lendo a Bíblia. Primeira coisa, a pessoa começa a ler a palavra, ele fica perspicaz. Espera aí. Ele continua lendo a palavra, mais do que perspicaz. Ele começa a ver o que é certo e o que é errado, porque ele tem discernimento. Quanto mais discernimento, ele é mais maduro. Ele é uma pessoa mais calma, menos afobada. Ele é jovem, mas ele está cheio da presença de Deus. Quanto mais maturidade, menos armadilhas você cai. Menos você bate a cabeça à toa. Por quê? Olha só, eu livro os meus filhos, eu obedeço a palavra, eu não fico tropeçando toda hora mais, caindo e batendo a cabeça no mesmo lugar toda hora. Não, por quê? Porque a palavra vai me dando livramentos. A Bíblia tem placas de advertência. Não vai por aqui. Tem placa também falando que o tempo acabou. Tem 10 minutos, aleluia! E aí tem placas de sinalização, tipo, não vai por aqui, não vá por aqui, por quê? Porque todo mundo que vai por aqui se deu mal. É a frase do Chesterton. Ele diz assim: nunca remova uma cerca de lugar sem antes entender por que aquela cerca foi colocada ali. Tem jovem hoje que não pode ver uma cerca. Ai, estou querendo acabar com a minha liberdade. Ai, ô infeliz, tem uma fossa ali do lado. Você vai cair, o que adianta você ser livre e morto? Para você ser livre, você tem que correr onde pode correr. Essa cerca é para o teu próprio bem, infeliz. Não, mas o asno não fala mais alto dentro dele. Há um processo de jumentização das pessoas. Não, mas eu quero morrer. Não tem o que fazer. A Bíblia fala, olha o que o salmista diz. Ele diz, eu afasto o pé do caminho mau, porque eu estou obedecendo a palavra. Então você vive mais. Então é muito bonito o arrependimento também. Afastar o pé do caminho mau é uma das maneiras de entender o que a Bíblia chama de arrependimento, mudança de disposição mental, mudança de comportamento. Arrependimento é a postura que você toma em relação ao pecado. Então a palavra vai te santificando. E aí, olha o verso 102, continuando esse encadeamento lógico. Eu não me afasto das tuas ordenanças, porque tu mesmo me ensinas. Ele está agora obedecendo a palavra, ele tem livramentos, ele fala, eu não me afasto, porque o Senhor está aqui. Quem está percebendo que ele está agora com uma profundidade maior, uma intimidade maior com Deus. E aqui tem uma outra marca, que é a constância. Um jovem tão cheio da Bíblia, ele tem perspicácia, ele tem discernimento, maturidade, livramentos, e ele tem agora constância. Eu não saio mais da tua presença. Deixa de ser aquela inconstância. Tem jovem hoje que ele não é nem bipolar, ele é quintopolar, multipolar. Porque ele durante um dia ele tem vários distúrbios de personalidade. De manhã ele acorda, ele é o apóstolo Paulo, já não sou eu que vive, Cristo vive em mim. Aí chega na hora do almoço, ele virou Pedro. Não conheço, nunca ouvi falar em Jesus. Chega no começo da tarde, ele está duvidando das coisas. Duvido que Jesus ressuscitou. Virou Tomé. De noite virou Judas. Trai Jesus com beijos. E de madrugada ele virou a própria Jezabel. Matadora de profetas. Quer dizer, não dá para você... Até quando você vai ser assim? Quanto mais cedo você entender que o que vale na sua vida é amar Deus, é ler a palavra, é orar, é muito mais simples do que você imagina. Deus começa a te usar na sua sala de aula, na sua família, onde você está, você se torna um líder, porque você se torna luz. Então o que o salmista está dizendo, ele ficou constante na presença de Deus. Ele está focado no Senhor. Uma mãe veio falar comigo esses dias, toda triste. Pastor, olha o que minha filha escreveu. A menina mudou a biografia dela no Instagram. Ela escreveu assim, antes eu estava chique, agora eu estou bandida. Aí eu falei, calma. Que, pastor, ela estava chique, mas agora ela é bandida. Eu falei, calma. Tenha misericórdia dos pastores de jovens. Não, você não vai ficar bandida, minha irmã. Você vai ser uma mulher de Deus. Porque você vai ficar constante. O próprio Deus está na palavra. Ele é a palavra. Pare de visitar Jesus ocasionalmente. Passe a habitar em Jesus. Ele é a palavra. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa constância
Sabe o que gera? Em penúltimo lugar, prazer. Olha o verso 103. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ele está constante e ele sente prazer em Deus. Prazer. Então, quando ele vai conversar com outra pessoa, não existe nenhum prazer maior do que aquele que ele já conhece em Deus. Ele não está em busca de nada. Ele está compartilhando aquilo que Deus colocou na vida dele. Então, olha que maravilha. É mais doce que o mel. É mais doce que o mel. É a transformação, não só agora da sua mente, do seu discernimento, é a transformação dos seus desejos. É a transformação do que você anseia. A palavra vai transformando completamente a sua vida. Você agora é diferente. Claro, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Amém, queridos? O Paulo fala, olha, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Existe um conflito em nós. Mas você começa agora a mortificar cada vez mais a carne. E você vai fortalecendo o seu espírito. Você vai sendo transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Você vai sendo transformado à imagem e semelhança do nosso Senhor. Porque o teu prazer está em Cristo. E encerra então no verso 104. Não tinha outro jeito de encerrar que não fosse na verdade. Sabe o que acontece com quem está na palavra? Verso 104, eu ganho entendimento por meio dos teus preceitos, então eu odeio o caminho da falsidade. Esse salmista está dizendo então, olha, quanto mais eu leio a palavra, eu vou tendo perspicácia, os inimigos não me manipulam, eu tenho então discernimento, mais do que os mestres, eu tenho maturidade, mais que os anciãos, maturidade espiritual, eu tenho livramentos, eu tenho constância na presença de Deus, eu tenho prazer na presença de Deus, e sabe o que eu quero? Habitar na verdade de Deus. Eu detesto o caminho da falsidade. Eu detesto a mentira. A verdade não tem medo da mentira. Ela não fica ansiosa. A verdade não é ansiosa, porque ela é a verdade. Então, meus amados irmãos, se você está em busca da verdade, comece por aquele livro que merece mais atenção do que qualquer outro, aquele que tem moldado a história, transformado a vida das pessoas, a palavra de Deus. Quantas pessoas tiveram contato com este livro e foram transformadas? Agora, se nós não tivermos um reavivamento da palavra na geração Z, é uma geração que gosta muito de dialogar, mas não fala nada com nada. Fica falando, vai passar em branco, é palha levada pelo vento. Agora, se tiver palavra, vai ser uma árvore plantada à beira de rio, água corrente. E vai dar fruto no tempo certo. Quem sabe vai ser a geração de vocês que, cheia da palavra, vai trazer os frutos que nós tanto ansiamos. Uma transformação profunda nessa nação, nesse estado, nessa cidade. Nenhum avivamento da história aconteceu sem a palavra. Vivifica-me através da tua palavra. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Abra suas mãos, eu quero encerrar fazendo essa oração, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre esta conferência. A Bíblia não é para mera informação, mas para a transformação das vidas. Senhor, nós oramos, fica de pé no seu lugar, querido irmão. Nós oramos por cada um que está aqui. Olha as mãos abertas, Senhor Jesus. Esses jovens estão sendo lapidados pelo Senhor. Que sejam dias de muita alegria nessa conferência, de novas amizades, que seja dia de louvor, de adoração, que seja dia de cura nas emoções, que seja dia de novas amizades saudáveis. Pessoas que estão tristes, deprimidas, pararam 3 anos atrás, não, que fiquem raízes de amargura aqui, em nome de Jesus, arranca dos corações. Jovens tão novos, mas já pensando em desistir de tudo, já cansados, já se tornam pessoas cansativas, já não conseguem. Em nome do Senhor nós pedimos, guarda cada um, ó Deus, e que nós possamos dialogar, não coisa da nossa cabeça, que nós possamos dialogar, conversar, não para aparecer, que nós possamos conversar para, ó Deus, levar o teu evangelho aos que precisam, a palavra que transforma a vida das pessoas. Senhor, a tua palavra é como um martelo que despedaça todo jugo.
Liberta jovens, liberta-nos do pecado, liberta-nos, Senhor, de prisões mentais, liberta-nos de pensamentos repetitivos, enganosos, em nome de Jesus. A tua palavra é fogo que purifica a nossa vida, purifica cada área da nossa vida, purifica os nossos olhos, purifica a nossa mente, o nosso coração, as nossas mãos, purifica, Senhor, a nossa boca, como Isaías, purifica os nossos lábios, Senhor. A tua palavra, ó Senhor, ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Ó Deus, ilumina as decisões que os teus filhos e filhas vão tomar nesse final de ano. Dá-nos um final de ano abençoado. Ó Pai, que hajam decisões acertadas, não decisões precipitadas, afobadas, como uma pessoa ansiosa sem Deus, não, mas decisões respaldadas na palavra. Decisões, a tua palavra ilumina, vai iluminando os corações, Senhor. Ora, jovens que dizem assim: eu estou num beco sem saída. Mostra através, Senhor, da tua palavra que isso é mentira. Ó Deus, a tua palavra é lâmpada para os pés, e a tua palavra é o pão, é alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha quem está se sentindo fraco, cansado, mostra para nós, ó Deus, que o que sustenta espiritualmente é a palavra. O que vai nos dar força para conversar, o que vai nos dar força para resistir à tentação é a palavra. Não é a autoajuda, não é o esforço próprio, não é a religião, não é a ciência, a cultura, a arte, não é nada que vem do homem, mas é a palavra que vem da boca de Deus. Por isso fortalece os teus filhos e levanta-nos como missionários, como enviados do Senhor, ó Deus, não para entregar mensagem de homens, porque as mensagens dos homens passam, as poesias passam, as filosofias passam, as constituições são atualizadas, ó Deus, as teorias são evoluem, melhoradas, mas a tua palavra, céus e terra passarão, mas as tuas palavras não passarão. Aviva-nos, nós te pedimos, no nome santo de Jesus oramos, e a igreja diz amém, amém e amém.